Estamos em mais um Contabilidade e Empreendedorismo. E em época de declaração do imposto de renda, o tema não poderia ser diferente. Hoje a Sucena Hummel, nossa presidente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás, também contadora, vai falar um pouquinho aqui com a gente, né, Sucena, sobre esse tema que arranca cabelo nesses meses. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estão nos assistindo. É sempre uma grande oportunidade para o profissional da contabilidade falar sobre o imposto de renda, um tema que assusta tanto o contribuinte e às vezes, Fernanda, as pessoas perguntam assim, quem tem que declarar? E eu até faço outra pergunta, por que não declarar? Qual a dificuldade, né, que o contribuinte tem de declarar? E pensando nisso, esse ano, o Conselho Regional de Contabilidade promoveu uma super live Tira Dúvidas, que foi 24 horas online no nosso canal do YouTube, falando sobre o tema imposto de renda. Então, nós tivemos vários especialistas ali conosco, está gravado no nosso canal, então você que ainda vai fazer sua declaração e que tem alguma dúvida, você pode acessar a nossa página, que vai ter lá vários temas. Nós fizemos uma primeira jornada falando um pouco da história do imposto de renda, como surgiu, algumas curiosidades. Depois o Jorge entrou falando sobre o programa e durante o dia, o restante das 24 horas, nós subdividimos com vários especialistas. Então levamos gente para falar sobre investimento, agro. Então é uma grande oportunidade tanto para o profissional da contabilidade como para você, contribuinte, tirar as suas dúvidas ali acessando a nossa live. E é incrível, né, Sucena? Nós que vivemos no meio contábil, né, lá no escritório mesmo, nós vemos o tempo todo várias situações em que imaginamos, nossa, com tantos anos fazendo imposto de renda e declarando, existem situações que nos surpreendem, né? Sim, eu sempre falo assim que uma declaração de um ano para o outro nunca é a mesma. E é uma oportunidade que tanto o contribuinte como o profissional da contabilidade tem de fazer uma análise fiscal, né, da situação do contribuinte, da sua vida. E existem particularidades. Então, naquele dia, a gente respondeu cerca de mais de 300 perguntas, atendemos pessoas aí do mundo todo e perguntas inusitadas, tipo assim, olha, eu separei, mas passou 2 meses, a gente voltou, como que faz com o patrimônio, como que declara, como que fica com a partilha. Então, assim, outra pergunta, uma pergunta. Gente, cada pergunta, uma pessoa entrou e perguntou assim, como que fica, eu posso declarar 2 esposas? Eu falei, como assim, gente? Como que declara 2 esposas? 2 dependentes? 2 dependentes, falei, não, peraí. Então, assim, são situações que chamam a atenção e é o momento que a gente tem ali de tirar dúvida com os especialistas. É claro, tem muitas coisas que não está na legislação, que não prevê, né? Porque bigamia no Brasil, nesse caso aí, é crime, né? Então eu falei assim, olha, meu querido, você vai ter que ir lá na Receita Federal, primeiro acerta sua vida conjugal aí com essas esposas, depois você vai lá na Receita. Ou senão cada um faz sua declaração em separado. Então assim, mas é um momento que a gente aprende. Porque eu acho que cada declaração é um aprendizado, né? Com certeza. É um aprendizado e uma oportunidade de negócios. Nós tivemos também uma aba lá muito importante, que foi a declaração de espólio, principalmente depois do Covid, né? São situações aí que aumentaram bastante. Nós levamos um especialista para falar sobre isso e que também gerou diversos temas. E uma outra particularidade, gente, a declaração do produtor rural, a gente até brinca, a declaração do produtor rural é uma declaração de imposto de renda dentro da declaração, mas à parte, que tão complexa que é, né, Fernanda? Então, assim, foi muito bacana. E eu gostaria de compartilhar, Fernanda, aqui com você uma curiosidade, que nem eu sabia. Você sabia que quando se instituiu o imposto de renda, que começou, o tributo começou lá na Grécia Antiga, mas esse ano, vão completar 100 anos, né, o imposto de renda. Quando foi se fazer o primeiro concurso para auditor fiscal, tinha um nome lá técnico, tinha 2 particularidades, que era você ser contador e do sexo masculino. Eu falei, oi, pelo amor de Deus, logo agora no mês de março, né, que nós estamos comemorando o mês da mulher, a gente se depara aí com essa realidade da desigualdade, né,
na profissão. E uma outra particularidade que me chamou a atenção, que antigamente era proibido, quando você caía em malha, apresentar a sua contabilidade. Você não podia apresentar a contabilidade, porque a lei entendia que você estava fazendo uma invasão na vida da pessoa. E claro, a legislação foi mudando, isso foi alterado, né? E então, assim, foi bem interessante essa pesquisa. Inclusive, teve uma curiosidade que, a partir de 81, que começou-se a fazer a declaração de todos os bens, onde você era obrigado a colocar o seu patrimônio. Teve um contribuinte que ele fez uma declaração bem completa. Ele listou lâmpada, talher, lençol, todo o patrimônio que ele tinha, ele pôs na declaração. Então, assim, esse projeto foi muito bacana, a gente teve acesso aí às curiosidades, à história, então é bem interessante. Então, você ligue lá no canal que você vai aprender e ter muito conhecimento sobre o imposto de renda. Se tiver qualquer dúvida, acredito que nessas 24 horas há grandes chances de serem sanadas, né? Que incrível esse trabalho, viu? Parabéns, Sucena. Obrigada. Tem uma situação muito interessante a respeito dessas peculiaridades, né? Cada profissão, né? Com seu rendimento e tudo mais. Eu vi recentemente, Sucena, uma notícia no jornal onde saiu um mandado de prisão para uma quadrilha. Eles chamaram de quadrilha, né? Mas no caso era alguns profissionais, né? Contábeis, não sei de forma que era o registro e tudo mais, que eles procuravam aqueles profissionais autônomos como médico e tudo, que tinha livro caixa, para propor uma correção, uma retificação na declaração para estar restituindo mais imposto de renda de forma indevida, sabe? Fazer os lançamentos lá e reduzindo. Então, tenham muito cuidado, gente. Fazer livro caixa tem que ter a orientação correta, de acordo com a legislação, né? Somente o que é dedutível mesmo, né, Sucena? Sim, isso é muito sério. Muito sério. Inclusive, eu não sei se é essa operação que você está mencionando, mas há cerca de 3 a 5 anos atrás, houve uma operação da Receita Federal em cima dos médicos. E aí, depois que a Receita Federal fez essa malha, começou a chegar várias denúncias contra profissionais da contabilidade no Conselho de Contabilidade. E a gente foi verificar que muitos nem contador eram, nem eram contadores, se passavam por contadores. Então, a importância também de você, ao contratar um serviço, entrar no site do Conselho Regional de Contabilidade e fazer essa pesquisa se realmente aquele profissional ele é habilitado e ele pode exercer a profissão. Apesar que o imposto de renda não existe uma prerrogativa de se fazer como profissional da contabilidade, mas é o profissional que é especialista, que tem conhecimento aí e do programa, das normas aí imposta pela Receita Federal. Então fica um alerta para você consultar aí, fazer essa pesquisa para não cair aí nesse falso golpe que tem muito até hoje, Fernanda. Tem muito. Isso em várias áreas, né, Sucena? A gente tem que estar sempre atento e buscando a informação nas fontes confiáveis, né? Para conferir aí a qualidade do serviço que a gente vai contratar. Com certeza. Eu falo assim, a gente todo dia tem notícias na televisão de falsos médicos, né? Falsos advogados. Então, assim, a gente precisa se resguardar e o Conselho Regional está aqui para isso, para proteger a sociedade também dos mal profissionais, das pessoas que agem com falta de zelo. Vocês podem entrar no site ou também ligar e pedir, né, essas orientações lá no Conselho, que ele vai te informar se o profissional é habilitado ou não. E aqueles eventos que o CRC sempre promove, né, para estar tirando dúvidas, para esse momento do imposto de renda, ainda tem mais algum programado? Sim, nós fizemos a imersão e nós temos várias palestras agendadas aí em todo o estado e também nós vamos entrar em alguns aspectos que a gente acha que precisa dar uma atenção mais especial. Então, pode entrar nas nossas redes sociais, no nosso site, que vai ter toda a programação e também tem o nosso chatbot, que é o 3240-2211, que você pode acessar e se tiver alguma dúvida lá pelo canal da comunicação, a gente orienta.
E, Fernanda, qual é a intenção da gente estar utilizando os canais de comunicação, utilizando a imprensa, fazer parte de estar aqui nesse programa falando da importância de se declarar corretamente e da importância de você ter um profissional que te auxilie na sua declaração. Às vezes as pessoas acham que a gente está só tirando dúvida. Não, não é só isso. É de mostrar para você, contribuinte, a importância que tem o profissional da contabilidade, porque é ali naquele momento que ele pode te orientar a respeito das suas finanças, às vezes de orientar de você começar um planejamento de sucessão familiar. Então a importância que tem o contador em vários aspectos. E a declaração de imposto de renda é a hora que você vai fazer o seu acerto de contas. E por que não procurar um contador para você pensar como está a sua vida, planejar seu futuro, planejar suas finanças? É lá que se encontra, né, o patrimônio, né, as dívidas e ônus, aquele rendimento anual, e aí que a conta fecha e passa a régua, não é mesmo, Sucena? E a gente já quase finalizando, vou falar para você, e que te salva. Esses dias, lá na imersão, eu fiquei sabendo de um processo judicial de uma pessoa que ela teve um roubo, e para comprovar o roubo de joias, porque você tem que declarar se você tiver joias, ela conseguiu comprovar através da sua declaração de imposto de renda, porque ela fazia a declaração e incluía todos os seus bens ali. Então, isso é de grande importância, viu? Até mesmo quando você precisa de documentação aí para tirar um visto, né, para fazer aí um pleito de um financiamento, é muito importante estar aí com a sua declaração em dias. É muito importante você estar e utilizando também todas as ferramentas que nós temos à disposição da Receita Federal. Ao longo aí dos meses de abril e maio, vocês vão ter muitas novidades. O programa esse ano veio bem mais fácil, com uma fácil leitura, com uma fácil didática, e temos também a declaração pré-preenchida, que já é uma análise fiscal do que a Receita tem na sua base de dados. Então, contribuinte, está muito fácil fazer o seu imposto de renda e declarar, mesmo que você não esteja na lista de obrigatoriedade, faça a sua declaração, porque amanhã você precisa comprovar a renda, o seu documento já está pronto. É verdade. Sucena, mais uma vez, obrigada pela sua participação, por estar sempre disponível aqui para participar do programa Contabilidade e Empreendedorismo conosco. Nós ficamos muito honrados com a sua presença. Nós que agradecemos e, mais uma vez, deixamos as portas abertas do Conselho Regional de Contabilidade para toda a sociedade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa.